todas as dúvidas muitas vezes irão surgir, então começamos a gravar. Sejam todas bem-vindas, né, ao nosso encontro de renovação. Estamos gravando, estaremos subindo depois, né, no YouTube também, para deixar gravado para essas mulheres que não conseguiram estar com a gente nesse primeiro momento. Então, que vocês, né, possam abrir o coração de vocês para que a palavra de hoje possa cair assim e florescer, né, no coraçãozinho de vocês de alguma maneira. Então, hoje eu quero estar falando um pouquinho, né, da palavra, da palavra que vem lá em Lucas, né, capítulo 15, versículos do 11 ao 32. Eu utilizo a Bíblia Ave Maria, né, que é a que eu uso, mas às vezes, né, depende da Bíblia que você tem aí, vai ter uma variaçãozinha, né, de versículos ou de capítulos, é mínima, mas às vezes tem. Então, depende da sua Bíblia que você tem aí, tem uma variação. A minha está, né, eu estou com a versão Ave Maria, então está em Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao 32. É em cima da palavra de hoje que nós vamos meditar dentro desse capítulo e versículo, tá bom, mulheres? Então, aqui, né, nós temos o filho pródigo, aquele que retorna à casa dos pais, ou a vida familiar após de um longo período, tendo levado uma vida desregrada, cheia de, né, esbanjamentos, repleta disso, de desperdícios. E aí, eu quero trazer para vocês o quê? 2 pontos essa noite. A forma que eu gosto muito, né, muitas mulheres, às vezes, lá dentro da comunidade mesmo, às vezes no particular, a gente vem conversar e elas falam: "Eu não sei nem como começar", né, não sei. Então essa é uma forma que eu sempre converso com elas de que eu faço, que eu fiz lá no começo e que para mim, assim, foi uma forma de ter essa intimidade com o Senhor, sabe? Que é a forma de meditar na palavra de Deus. Nós temos 2 maneiras, que é a maneira que eu, Renata, utilizo hoje, tem outras formas também, cada uma vai se encontrando no meio do processo, né, mas é essas 2 que eu gostaria de passar para vocês essa noite, que seria a parte da meditação, né, e a contemplação. A forma que eu faço hoje, que, né, eu gosto, que é a parte que eu tenho intimidade com o Senhor, que é o que me toca ao coração. Então, gostaria de passar alguns pontos para vocês sobre isso. E o que seria a parte da meditação? É uma sabedoria espiritual. Acho que tem algum. Acho que fechou já. A meditação é uma sabedoria espiritual, conduz a pessoa à integração da mente e do coração. Então, nós vamos usar também os nossos pensamentos, é como passar a limpo tudo que vier à nossa mente. Então, quando a gente começa, né, eu quero começar a fazer um devocional, eu quero ter mais intimidade com o Senhor, a gente já começa, né, vir certos pensamentos que não nos. Renata, seu microfone está desligado. Voltou? Estava desligado todo esse tempo? Ah, só agora. Voltamos aqui. Vocês pegaram a parte da meditação? Então tá bom. Acho que eu encostei sem querer. Obrigado. Então aqui entra muitas vezes, né, os nossos pensamentos, o nosso querer ir ao encontro do Senhor, ter essa intimidade com Deus, mas o que acontece muitas vezes, a gente para aquele tempinho, mas começa a vir certos pensamentos que não é para aquele momento. Então, o que que acontece ali? A gente precisa limpar tudo o que não é para aquele momento. Então, o que que a gente vai precisar? De muito foco, né? A gente precisa focar. E assim a gente consegue focar mais na palavra, né? Então, primeiro a gente vai sentar,
né, quando a gente entende que a gente precisa voltar para a casa do Pai, a gente tá perdida. A gente vai simplesmente muitas vezes sentar, falar: "Senhor, eu não sei como orar, eu não sei como fazer", mas você já está ali, disposto a se entregar e a voltar para a casa dele. Então a gente precisa limpar os nossos pensamentos de tudo aquilo que a gente gastou lá fora, né, no mundo, e esses pensamentos vêm ao nosso redor naquele exato momento que a gente precisa e a gente quer sentar e meditar a palavra, e orar, e agradecer, mas esses pensamentos não nos deixam. Então a gente precisa ter essa concentração, precisa começar a limpar, deixar de lado aquilo que não pertence para aquele momento. E aqui nós temos alguns pontos que eu coloquei da contemplação, né? Contemplação de Deus. É conhecer Deus com a experiência do coração e a concentração contemplativa no mistério de Deus. Os apóstolos, o apóstolo João dizia assim, né? Esta é a vida eterna, conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, é aquele que enviastes Jesus Cristo. Então, os apóstolos já dizia isso, né? Que eles precisavam ter essa experiência com Deus. E a contemplação nada mais é você ter essa experiência de cara a cara com o Senhor. E como que nós fazemos isso muitas vezes? A gente aqui vai entrar na nossa imaginação, né? A gente vai se colocar na cena lida, né? A gente vai utilizar a palavra hoje, né, que está lá em Lucas, capítulo 15, versículos do 11 ao 31. E a gente, ao ler, a gente vai usar a nossa imaginação para se colocar nas cenas que a gente está lendo, ou sendo um personagem, ou apenas observando com muita atenção, muitas vezes. Então, no começo não é fácil, né? A gente começa a ler, e muitas vezes a gente não entende. Assim como nós falamos no outro encontro, o importante é a gente não desistir, é saber que a gente quer buscar o Senhor, porque com o tempo as palavras vão vindo com mais facilidade. Mas em primeiro momento a gente precisa meditar e deixar esses pensamentos ruins, que não é para aquele momento, de lado e começar a usar a imaginação para entrar dentro do que nós estamos lendo. Então, aí a gente, né, estará conseguindo chegar mais próximo do Senhor, estar dentro daquilo tudo que Ele está falando para a gente. Então, essas duas combinações, né, da meditação e da contemplação, nada mais é a gente tentar, porque é uma tentativa dia após dia até a gente conseguir, né? A gente não vai conseguir da primeira vez, nem da segunda, quando a gente está voltando para casa do Pai, porque o mundo lá fora nos ofereceu tantas e tantas mudanças, né? E não foram tão boas que aquilo vai te perturbar. E não é fácil a gente deixar de lado. Então, é uma constância, mulheres. É uma vida, assim, de você querer mesmo. Nem sempre a gente vai querer, mas, assim, é você não querer pelo menos voltar lá para da onde você veio, né. Então, assim, a gente precisa estar ali, tirar, limpar os nossos pensamentos e começar a usar a nossa imaginação para estar de frente a frente, contemplando o Senhor, né, face a face com Ele. E para isso mergulhar na palavra do Senhor. Então, é esses 2 pontos que eu quero trazer para vocês hoje, que eu quero que vocês peguem a Bíblia, né, de vocês, a que vocês têm aí, agora a gente vai para a prática. Quero fazer algo mais na prática hoje com vocês, e para vocês estarem fazendo no dia a dia de vocês, né. Eu sei que muitas já fazem, mas quem ainda não está aqui com a gente, quem ainda não faz, quem não sabe como fazer, comece dessa forma. Né, comece meditando, contemplando, utilizando essas pequenas dicas para que a gente possa levar a palavra do Senhor para preencher o nosso coração. Então, e preenchendo o nosso coração, a nossa boca consegue transbordar, né, e assim a gente consegue levar por onde a gente passar, né.
alinhando as nossas áreas da nossa vida, o nosso espiritual, o nosso pessoal e o nosso profissional, como a gente sempre fala aqui. Então, isso é importante, né? Quando o nosso coração está cheio, a gente consegue transbordar por onde a gente passar, independente de onde a gente passar. Então, vamos pegar a Bíblia, né, de vocês, pegue uma aguinha, vamos para um lugar bem tranquilinho, que vocês, né, já devem estar. E nesse momento eu quero convidar vocês um instante para fechar os olhos de vocês. E nesse momento a gente vai respirar fundo 3 vezes. E daí a gente vai começar a nossa meditação, a nossa contemplação, o nosso momento com o Senhor. Eu sempre oriento, né, assim, a primeira a primeira vez a gente não vai conseguir estar entendendo, principalmente quem já não, né, está começando agora. Faça uma leitura, não entendi nada. Leia novamente e comece a fazer esse exercício diariamente. Pelo menos ler 2, 3 vezes aquilo que você está tocando o teu coração. No caso de hoje, do 11 ao 31, diminua um pouquinho. Pegue do 11 ao 15, leia uma, leia 2 vezes. Depois você vai aumentando para você pegar um contexto todo, né? No caso hoje do filho pródigo. Então, quando você começar a entrar, né, no texto bíblico ali, nas cenas, você vai começar a sentir que você está nesse lugar, que você está com o Senhor realmente, e é isso que Ele quer, né? Porque a palavra se renova todos os dias, e a palavra é exatamente para nós. É para você, é para Paola, é para Valquíria, essa palavra é para você nesse dia, né? Então, assim, tome posse dela, tome posse. Então, que vocês possam aproveitar a leitura de hoje, aproveitar todo esse momento para que o coraçãozinho da gente possa estar aquecido para transbordar ainda mais. Então, vamos nesse momento, só antes da gente começar a fazer a leitura, fechar os nossos olhos. Vamos louvar e agradecer ao Senhor já pela leitura que Ele nos deu, colocou em meu coração para que eu possa transbordar na vida de vocês. Nesse momento, vamos esquecer tudo que a gente deixou lá fora. Vamos esquecer tudo ao nosso redor. Vamos prestar atenção somente, né, na nossa respiração, no nosso corpo, porque esse é um dos momentos, assim, da meditação. Quem faz esse tipo de meditação também sabe que a respiração faz total diferença, né, no nosso corpo, e a gente começa a prestar atenção nos detalhes, né? Então, que a gente possa respirar calmamente, né, pelo menos 3 vezes, para esquecer e prestar somente atenção no aqui e no agora. Mais uma vez. A última vez, bem tranquilo, bem calma. Então, nesse momento, espero que vocês tenham conseguido relaxar um pouquinho, que vocês possam ter sentido, né? Como diz a minha, falo para as meninas, cheira a florzinha só para velhinha. Vamos, né, acalmar o nosso coração, a nossa mente, para que a palavra do Senhor hoje realmente toque em nossos corações. Então, vamos abrir a nossa Bíblia lá agora, nesse momento, em Lucas, capítulo 15, mais uma vez, né? 11 ao 31. E a gente vai falar um pouquinho do filho pródigo. Eu vou fazer uma vez essa leitura, creio que todos conhecem, mas, né, quem não tem ainda esse hábito, eu vou fazer uma vez essa leitura para a gente, né, estar por dentro do que vamos falar. E depois, gente, eu quero, na verdade, hoje estar apontando dois pontos, né, específicos aqui. Daí depois a gente fecha a gravação e a gente vai bater esse papo mais no off, né? Nós aqui, mulheres, tá bom? Então,
Parábola do filho pródigo. Disse também um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao seu pai: Meu pai, dai-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, o filho partiu, mas o moço, desculpa. O pai então repartiu entre eles os haveres. Pois poucos dias depois, juntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vargens dos porcos que comiam, mas ninguém lhes dava. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa do meu pai que tem pão em abundância e eu aqui estou morto de fome. Vou me levantar e irei a meu pai e lhe direi: Meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ao encontro do pai. Estava ainda longe quando seu pai o viu e, movido de compaixão, correu ao encontro dele e abraçou-lhe e o beijou-lhe. O filho disse então: Meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Mas o pai falou aos servos: Trazei depressa a melhor veste e a vestia, e podendo-lhe um anel no seu dedo e calçado nos seus pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Este é meu filho, que estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e se aproximar da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um servo e lhe perguntou o que havia. Ele lhe explicou: Voltou teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o reencontrou são e salvo. Escandalizou-se ele e não queria entrar, mas o pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma sua, e nunca deste um cabrito para festejar com meus amigos. E agora que voltou seu filho, que gastou tudo, os seus bens com as meretrizes, logo lhe mandastes matar o novilho gordo? Explicou-lhe o pai: Filho, tu és sem, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é seu. Convia, porém, fazermos festas, pois este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado.
Então aqui, finalizando, né, e eu espero que vocês possam estar lendo outras vezes, quem ainda não conseguiu entender, mas agora a gente vai meditar em cima, né, vai ter algumas explicações em cima dessa palavra, que é algo que tocou bastante ao meu coração. E aqui a gente já tem, né, quem que é o filho pródigo? Quem é o filho pródigo? Que gasta toda a sua herança, né. Então, muitas vezes o que vem ao meu coração, né, em cima de tudo que eu já vivi, e nós somos esse filho pródigo muitas vezes, né. Muitas vezes, assim como, né, a Paula tinha comentado, a gente também fica perdido dentro da própria casa do pai, né, não se reconhece ali e quer ir para o mundo, quer experimentar as coisas de, né, que é do Senhor, do mundo que ele nos deu, mas sem ele. Isso para mim foi bem forte, sabe, porque tudo que nós temos nessa terra é do Senhor. Todas as coisas é do Senhor, mas a gente quer aproveitá-las sem Ele. Então a gente faz muito disso todos os dias, muitas vezes. A gente quer ir para o mundo, gastar todas, né, as nossas energias, mas sem o Senhor. Como que a gente consegue fazer isso? É muito fácil, porque o mundo nos oferece, né, como diz uma música, né, o mundo nos oferece muitas, muitas, muitas coisas belas, e é assim que o inimigo quer nos trazer, né, as coisas do mundo numa caixinha de presente muito bem apresentável, né. E a gente quer experimentar, a gente quer abrir, a gente quer pegar, a gente quer fazer, e aí a gente vai, começa a experimentar, começa se a fugir, né, da presença do Senhor, porque é mais confortável, né, não seguir certas regras, porque é mais confortável ir lá, né, na bebedeira, ir lá com os amigos, né, deixar de ir na igreja muitas vezes e simplesmente sair da presença do Senhor, mas aproveitando muitas vezes, né, o que o Senhor tem deixado para nós de melhor nesse mundo, mas sem a presença dele. Então essa é uma das partes, assim, que me tocou bastante, porque se a gente for pensar, tudo que a gente tem que aproveitar nesse mundo, foi ele que criou, né. Vamos colocar aí viagens, né, estar com a família muitas vezes, mas muitas vezes esse estar com a família, a gente não aproveita, a gente vira em briga, a gente vira em bebedeira, "Ai, vamos festejar, vamos fazer uma festa aqui dentro da família". E o celular, tá me escutando, Rafa? Ah, entendi. Muitas vezes na própria dentro da nossa própria casa, né, a gente está ali, entregando a nossa herança dentro da nossa própria casa, porque a gente quer festejar, a gente quer fazer todas as coisas, mas sem a presença do Senhor. E muitas vezes, né, a grande maioria das vezes a gente consegue fazer isso, basta a gente chamar Ele para participar, né, todos os dias. Então quando a gente vai para o mundo, gasta tudo, o que realmente só nos resta, né, resta só o pecado. Resta só o fundo do poço, muitas vezes. Resta só a lama, o encardume, aquela coisa suja que quando você resolve voltar para o Pai, você olha para trás e fala: "Como eu cheguei nesse lugar? Como foi que eu quis estar nesse lugar?". Porque se você estava lá, de alguma maneira você quis, né. O porquê, muitos porquês da vida só você vai saber responder, né, porque aquele momento você quis estar naquele lugar. Mas eu com muitas de muitas formas já estive em vários lugares que hoje eu olho para trás e falo: "O Senhor sempre me quis aqui, e é aqui que eu tenho que estar com a minha família, aonde eu estou hoje, né, transbordando na comunidade, participando da minha comunidade". Quando eu olho para trás, eu enxergo aonde eu estive e falo: "Senhor, como eu quis estar nesse lugar". Como eu consegui estar nesse lugar?
mesmo sabendo que estava errado, e a gente não consegue nem acreditar. Mas é aí que vem uma segunda, né, é uma das melhores partes, porque o Senhor sempre está de braços abertos para nos abraçar, né. E ali entrando na palavra, né, que está lá, que ele gasta todo, né, e quando ele se depara, que é no versículo, deixa eu perdi aqui, deixa eu pegar aqui, ele se depara, né, que alimentando os porcos, e ele só olha ali para os porcos e ele começa a desejar, ele inveja a comida dos porcos. Eu me peguei olhando para trás e falando: "Eu tinha tudo na casa do pai, e eu tô aqui, nesse lugar sujo, nesse lugar que só vai me levar para mais ainda para a escuridão, e o que que eu tô fazendo aqui?". E muitas vezes no nosso dia a dia, até mesmo dentro da nossa casa, a gente deseja, deseja estar no lugar mais escuro, em vez de estar com o Senhor. Mas ele decide voltar na casa do pai. E aqui, depois de ter passado por tudo que ele passou, ter gastado toda a herança, ter chegado no fundo do poço, né, esse momento eu queria que vocês fechassem os olhos de vocês e que você possa levar, né, ou trazer à sua mente, vamos utilizar, né, a parte da meditação e da contemplação, né, que é dentro da palavra do Senhor ali. Em qual momento da nossa vida a gente deixou tudo, né, deixou a casa do pai e foi para o mundo e a gente gastou tudo? Em qual momento da sua vida, mulher, qual momento da sua vida que você fez isso? Quero que você feche os seus olhos nesse momento e que você possa voltar lá atrás. E assim a tua imaginação te deixar voltar. E vai voltando, talvez na infância, talvez na adolescência, talvez depois que você casou ou que você namorou. Qual o momento da sua vida que você começou a gastar toda a sua herança que o pai te dava todos os dias, diariamente, que você podia estar ali com ele e você não o fez? Que você largou tudo, foi para o mundo, gastou tudo e te restou só o pecado, porque você optou em estar lá naquele momento. Que você possa encontrar esse momento da sua vida e tá ressignificando, porque ele te espera a todo momento. Ele está de braços abertos a todo momento para te trazer de volta para casa do Pai. E nessa parte de meditação, de contemplação, você possa enxergar os braços do Pai te esperando. Então, nessa parte que ele olha para os porcos e medita e fala que eu tinha tudo na casa do meu pai, eu tinha tudo na casa do meu pai, e eu tô aqui vendo um porco se alimentando, se fartando dessa lavagem e eu estou com vontade, eu estou com inveja dele estar se alimentando dessa maneira. Eu preciso voltar. Eu não posso mais ficar aqui. Eu não posso ficar mais aqui. E aí você volta. Aí você decide, porque tudo é uma decisão na nossa vida, né, mulheres? A gente decide ir para o mundo, gastar tudo, mas quando a gente chega no fundo do poço, a gente vê que tá, e agora? É isso? Não, eu vou voltar. Então a gente precisa decidir a todo momento
possamos respirar nesse momento mais uma vez profundamente. Se você chegou nesse teu fundo do poço, se você chegou nesse lugar escuro da sua vida que você olhou e falou: "Uau, eu tô aqui hoje, eu tô aqui nesse encontro hoje, eu tô conseguindo, né, meditar a palavra, eu tô conseguindo fazer essa leitura hoje, ou todos os dias, ou de vez em quando, é porque eu tô voltando para casa do Pai aos poucos". E é um dia de cada vez, é um processo. Mas quando a gente se pega, né, com aqueles 5 minutos começam a se tornar 10, 1 e meia na presença dele, e você só quer ficar na presença dele. Por isso que a gente sempre, né, fala de começar o seu dia com o seu devocional ali na presença do Senhor pela manhã, porque para que teu dia seja muito mais leve, né, que aquele fundo do poço, que aquilo tudo que você trouxe à sua mente, à sua imaginação, né, aquilo tudo tá no teu subconsciente, muitas vezes a gente não vai conseguir, né, esquecer. E é até bom que não esqueça, porque é para te lembrar, como diz, né, quando a gente se fere, né, e nós temos uma cicatriz, ela não dói mais, ela não tá doendo mais, mas ela está ali para te lembrar o que aconteceu, né, e que a gente possa olhar para essa cicatriz e a gente decidir, né, não fazê-la mais, tipo, não mexê-la. Se a gente precisar mexer, que seja ainda para curá-la, né. E a gente decidir todos os dias ficar na presença do Senhor. E aí ele volta, e aí nós voltamos. Se você foi até esse lugar escuro, volte nesse momento para a presença do Senhor. Decida voltar para sua casa, para a presença do Pai. E aqui nós temos a primeira conversão, mulheres, que é através da miséria. Que enquanto a gente não chega na miséria, no fundo do poço, né, nos pecados mais subscuros que a gente possa cometer, a gente não volta para a casa do Pai. A gente não larga tudo lá e a gente não volta. A gente gasta até o último centavo e fica lá na frente dos porcos, olhando, admirando, olhando novamente. E aí colocamos quanto tempo ainda ele ficou ali. Ali na Bíblia não diz quanto tempo, né? Mas por quanto tempo a gente ainda estava naquela miséria, a gente estava naquela escuridão até essa decisão chegar. Você pensava em voltar para a casa do Senhor, você pensava em voltar para a casa do seu pai, mas até chegar nessa decisão não foi fácil, mas você decidiu. Você decidiu, através disso vem a sua conversão, o seu primeiro passo, né, que é voltar para o Senhor. Então, nesse momento, né, nós temos ali a parte do filho que volta depois que largou tudo, né, largou seu pai lá com outro irmão, foi para o mundo, gasta, que possamos entregar toda essa nossa escuridão, o nosso passado e voltar todos os dias para a casa do Pai, porque muitas vezes a gente só vai voltar para a casa do Pai através da nossa miséria, através da nossa escuridão, através do mais escuro, do mais profundo e da mais profunda dor que a gente já viveu. Então, essa é uma das da primeira conversão, né, que a gente decide retomar, né, e voltar para a casa do Pai. Mas aí nós vamos entrar numa segunda parte, que tem o filho, que ficou lá do lado do pai, né. O filho, quem é o filho que ficou com o pai? Quem é? Não é que ele seja, né, um filho bonzinho, não é que ele seja um filho que não tem pecado, não é que ele seja o filho impecável. Ele ficou em casa com seu pai, mas ali vemos outro tipo de pecado também, mulheres.
Ali nós vamos ver um filho surdo aos apelos do pai, surdo à palavra do amor, de amor, dos gestos diários. Aí nós temos um pai que nos ama todos os dias, e aí entra o que a Paula falava ali, que veio ao meu coração também. Muitas vezes, apesar da gente estar dentro da igreja, estar num ambiente que é propício, muitas vezes a gente não está com os ouvidos abertos, não é o nosso momento para ouvir, para entender. Ele está todo o tempo com o Pai, mas não aproveita e aprecia o que tem de mais precioso, que é a sua presença. Então aqui nós temos essa segunda realidade da nossa conversão também. Agora você imagine, né, vamos entrar na parte da contemplação ali, que é entrar na cena, né. O filho pródigo voltou para a casa do pai. Ele volta, o pai acolhe ele, né, com todo amor, com todo carinho, porque ele estava perdido, e ele voltou, ele decidiu voltar, e o pai abriu os braços, e era tudo que o pai queria. Mas ele precisou ir para o mundo, gastar tudo e voltar. E o filho que ficou na casa falou: "Opa, como assim? Ele foi, fez tudo isso, e eu que estava aqui do seu lado a todo momento trabalhando, né, todo esse tempo. Nenhum tempo o senhor me deixou matar uma ovelha ali, alguma coisa para estar festejando ali com os meus amigos". E daí o pai fala: "Filho, eu estava aqui a todo momento contigo. Você que não viu, você que não entendeu, você que não abriu os olhos, os ouvidos para ouvir, para ver a minha presença ao seu lado todos os dias, porque tudo que é meu é seu". Aqui, né, através temos a segunda conversão, que é do filho que fica em casa, né, que é o pai, através da bênção, da misericórdia, dos conselhos e dos diálogos. Muitas vezes a gente não escuta, não ouve, né, o nosso pai, né. Nós estamos lá dentro da igreja, estamos na casa do Senhor a todo momento, mas muitas vezes a gente só fica olhando ao redor e não escuta as bênçãos que vêm todos os dias ao nosso encontro, né, ao diálogo. Aí podemos entrar também dentro das nossas casas, nós temos a bênção que é as famílias, e a gente não escuta, a gente não ouve, a gente só quer briga, a gente só quer gritar, berrar, e a gente tem a bênção que é a família, a misericórdia do Pai, que é os conselhos que Ele nos dá todos os dias. Se acalma com o teu coração, senta e conversa com o teu filho. E estar com Deus e não ouvir os paternos conselhos diários, tudo que é meu é seu, meu filho. É isso que o pai falou para o filho, né. Muitas vezes a gente tá com o Senhor, tá com Deus, e a gente não escuta os conselhos dele diariamente. A gente não escuta os conselhos paternos diariamente. Então ele fala todos os dias para nós mulheres, todos os dias. Agora você se imagine naquela cena, conversando com o pai, no caso ali o pai, é Deus, falando: "Meu filho, eu tô aqui com você todo dia, é só você me buscar, é só você conversar comigo. Essa que eu te dou, você a todo tudo que eu tenho é seu". E a gente não faz isso. E quando o filho pródigo pediu toda a parte dele, que é a herança, você pensa o coração desse pai como que não ficou. Porque quando um filho pede a herança, geralmente é porque o pai morreu, certo? E aí a gente entra na parte que, como assim? Pensa o coração desse pai como ficou quando o filho pródigo dele, quando o filho pródigo pediu a herança, falou: "Como assim, né? Tudo bem, eu vou dar a tua parte, porque você é livre".
Você escolheu não estar comigo e tá tudo bem, mas você vai ter o seu tempo. Você vai ter o teu tempo para você voltar". E assim fez com o filho que ficou na casa, né. Ele falou: "Meu filho, eu tô aqui com você todos os dias, é só você conversar comigo, é só você pedir, né, pra estar festejando com teus amigos, eu estarei aqui contigo festejando, será um prazer". Mas o filho ficou bravo, né. Ele ficou: "Como assim? Ele foi e eu fiquei aqui contigo". Então ele fala que estar com Deus e não ouvir os paternos conselhos diários é triste muitas vezes, né. E aí, muitas de nós se pegamos nessa segundo filho, né, nesse segundo filho. Muitas se pegam no filho pródigo, que foi para o mundo, gastou tudo, mas muitas, né, se colocando nesse sentido de estar muitas vezes: "Não, eu não fui, não gastei tudo, não fui, não cheguei no fundo do poço, mas eu sinto esse vazio dentro do meu peito, o que que eu faço com ele?", né. Eu tô dentro da igreja, eu tô em ambientes que aparentemente é para ser do Senhor e eu não tô sentindo. Mas é porque os nossos ouvidos ainda estão fechados, porque o nosso tempo ainda não chegou. E quando chegar vai ser realmente para você fazer total diferença na vida de outras pessoas. Pode demorar o tempo que for, mas o teu tempo vai chegar, se você buscar, se você buscar o Senhor. E não importa o teu passado. Essa frase é a minha e é da minha vida, e eu sou uma improvável de estar aqui hoje, então não importa o meu passado, o teu passado, ele te espera todos os dias. Ele te espera de braços abertos, todos os dias, mulheres, porque tu és o meu filho, a minha filha muito amada. E quando eu, Renata, penso nisso e olho para o meu passado, que me acusa muito, muitas vezes, quando eu olho para trás, eu falo: "Mas como é que eu estou fazendo tudo isso hoje? Estou aqui dentro da comunidade, compartilhando com vocês a palavra do Senhor. Eu não sou digna, Senhor". Quantas vezes eu falei isso, mas aí vinha ele e me falava: "Não importa o seu passado, o que importa foi o que você decidiu estar comigo, deixar tudo e voltar para casa, porque eu vou cuidar de você a todo momento". Então que nesse dia, fique essa palavra para você e ao seu coração, que você possa, se você não sabe ainda como começar a ter essa intimidade com o Senhor, comece a meditar. Não entendo, Renata, ainda, como eu leio, não entendo, eu leio. Só começa. Começa lendo, começa meditando, começa deixando de lado os teus pensamentos, manda embora, fala: "Eu não quero você aqui nesse momento, porque esse meu momento é com o Senhor". E que ele possa fazer parte desse meu momento de oração, porque o meu passado não pode mais me condenar. Eu quero estar na presença dele. Então, que você possa estar transbordando na sua vida primeiro, né, se enchendo da palavra todos os dias, para transbordar na vida de outras pessoas, e porque ele te espera todos os dias, mulheres. Ele te ama de uma forma única. Ele me ama independente de toda a caca que eu, Renata, fiz lá atrás, e não foi pouca. E quando eu olho e vejo, e eu estou aqui hoje, é acusador muitas vezes, mas ele me quis aqui, e não foi por acaso. Então que você se sinta muito amada, que você se sinta desejada todos os dias por ele, porque ele te espera de braços abertos, todos os dias. E que você possa contar com a gente, né, aqui dentro da comunidade, que você possa sentir a presença dele nos mínimos detalhes da sua vida, que você possa pegar a palavra do Senhor todos os dias
e trazer para sua realidade. Porque a minha realidade é diferente da realidade da Rafaela, da Valquíria, da Paola. Eu não sei qual a sua realidade hoje, eu não sei qual o seu passado, mas não importa o passado, não importa o que você já fez ou ainda esteja fazendo, mas se você está vendo, né, a nossa gravação, se você está vendo, se você tá aqui com a gente nessa noite, não é por acaso. Se você ainda não largou todas as demais coisas que está fazendo, que você tem essa consciência que não tá legal, mas você quer nesse momento, você decidiu também, mas vai chegar o teu momento e falar: "Eu não quero mais", porque é uma decisão. Por muitas vezes que a gente quer a coisa errada, a gente no fundo a gente sabe que é errado. Mas tudo é decisão. É decidir estar com o Senhor todos os dias. Então que você se sinta muito amada, que você essa é a palavra que eu quero deixar na noite de hoje para vocês, porque Ele te espera a todo momento, porque tu és o meu filho muito amado, tu és a minha filha muito amada. E é nisso que a gente precisa confiar e entregar todos os dias o nosso coração, a nossa mente para livrar os nossos pensamentos ruins, a gente ter o foco e a concentração somente na palavra. A hora que a gente sentar, pegar os nossos caderninhos de oração, coitados dos nossos cadernos, né? Escutam cada coisa e a nossa, né, palavra, que ela seja o nosso caminho, né, a nossa lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, como diz a canção. Que você nessa noite de hoje possa refletir um pouco mais, se ainda não deu, ficou muito bugado, pega a palavra depois novamente, leia, releia, utilize essas dicas que nós passamos essa noite para vocês e que vocês possam encontrar a paz que tanto almeja nessa noite. Deus abençoe vocês. Se vocês ainda não seguem a gente na comunidade, o link, né, vai estar na descrição. Agora a gente quer agradecer somente a Deus por tudo que temos e somos. Louvamos e agradecemos por esse momento.